Muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez a iniciar mais uma live, do nosso projeto Mobilicei, projeto que tem por objetivo fomentar o tema de mobilidade urbana e assuntos realmente correlacionados. Hoje vamos ter o prazer de receber o professor Francisco Cunha, que aceitou o nosso convite para vir falar hoje de um tema altamente relevante, altamente importante e que nunca sai de moda, que é justamente o tema de caminhabilidade. A gente agradece aí, todo mundo está chegando já, Arthur Sá, nosso amigo Kenis Bonatti, Jason, pessoal do Pedala Mais, Rodrigo Lucas, estamos juntos aí, chegando, vamos só aguardando aí nosso Francisco Cunha aparecer, para que a gente possa iniciar esse bate-papo, que tenho certeza que vai ser muito bom, Francisco Cunha sempre nas suas exposições, é sempre muito cativante ouvi-lo, Tive a oportunidade, juntamente com outros amigos lá na MBA, de tê-lo como professor, e foi realmente muito, muito bom mesmo, muito proveitoso, Aguardando só ele aparecer aqui, para a gente enviar o convite. Olha, já está chegando aqui, vou dar o convite para ele. Meu amigo Ivan Feitosa chegando, Zé Neto, sejam muito bem-vindos. Boa noite, professor Francisco Cunha. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, na medida do possível estamos nos adaptando, A palavra de ordem hoje é adaptação. Adaptação, é verdade. Desde já agradeço realmente ter aceitado o nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui nesse projeto que está incipiente, está caminhando, mas, se Deus quiser, a gente vai colher bons frutos aí. E eu queria realmente agradecer o senhor ter aceitado e, enfim, enaltecer aí com suas palavras essa noite, que eu sei que tem muito a falar. Primeiro de tudo, eu queria que o senhor se apresentasse. Logicamente, muitos já lhe conhecem, mas esse vídeo ele sempre fica salvo, e vai que lá as futuras gerações vai assistir esse vídeo e diga o que é que Ricardo e Francisco Cunha estavam falando, Não vamos ouvir Ricardo, não, vamos ouvir Francisco Cunha. Certo. Boa noite para você, boa noite para os participantes. Para mim é uma satisfação enorme poder participar dessa conversa com você e com os que vão interagir. Eu sou consultor de empresas hoje, aliás, há quase 40 anos, consultor de empresas, mas sou formado, a minha graduação é em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco. E ao longo da minha trajetória como consultor, eu fui me inserindo na questão da mobilidade, porque presto consultoria a muitas empresas do setor de transporte, ao próprio sindicato da categoria, a uma série de empresas conectadas no sistema, no ecossistema do transporte, e fui me interessando pelo assunto. E também aconteceu uma conjugação, que eu sempre gostei muito de caminhar, caminhava desde pequeno, nasci e me criei no bairro do Espinheiro, estudei perto, ia a pé para a escola, depois passei a fazer o ginásio naquela época mais longe e voltava na Boa Vista e voltava todo dia a pé. E terminei, sempre gostei de andar a pé, e terminei me integrando ao Observatório do Recife, que está fazendo 11 anos, e o Observatório me convidou para guiar caminhadas pela cidade. Então eu comecei a fazer guiar essas caminhadas, e fomos criando grupos de caminhada. Hoje temos um grupo de caminhada que infelizmente está em recesso por conta da epidemia, chama-se Caminhadas Domingueiras, Olhe pelo Recife, que juntamos as duas iniciativas das caminhadas domingueiras e as caminhadas patrocinadas pelo Observatório do Recife. Então temos uma atividade só hoje, chamada Caminhadas Domingueiras Olhe pelo Recife, e criamos o movimento Olhe pelo Recife Cidadania a Pé. Então hoje eu posso dizer que sou, além da minha atividade profissional de consultor, eu sou também um militante da mobilidade a pé na cidade do Recife. Muito bem. Então, assim como existe o famoso John Walker, que surgiu lá na Escócia, nós temos o Francisco Cunha, o caminhante daqui do Nordeste, é isso?
Eu até pensei em determinado momento que interessasse a Johnny Walker patrocinar isso, mas eles nunca deram nenhum sinal Não. positivo. Mas Nunca deram nenhum sinal positivo, não, nessa linha. vamos mandar esse vídeo para ele para ver se a gente... Pois é, pois é. Eu vou dar boa noite aí ao pessoal. O Jason tá mandando um abraço já aí para o senhor. Bela, tem muita gente chegando, muita gente boa aí. Carlos Henrique, a turma boa. Quem mandou um abraço especial para o senhor foi Rafael Teles. Ele disse que não ia participar. Sim. Pois é, disse que não ia participar hoje porque está em viagem lá em Minas. Mas disse, mande um abraço para Chico. Eu digo, pode deixar. Tá certo, muito obrigado. Gente boa. Todos, aliás, que vocês estão aí são gente boa. São gente boa, é verdade. Tive a oportunidade de fazer uma live com ele, foi bem interessante também. O Rafael é muito preparado. Muito preparado. Busólogo, ele é busólogo. É busólogo, é verdade. Professor, vamos começar. O senhor falou aí da caminhada da cidade. E aí, o que seria essa caminhabilidade? Né? Para a gente saber o que seria essa boa caminhabilidade. O que é a caminhabilidade num ambiente urbano? Como é que o senhor descreveria aí? Caminhabilidade é uma tradução para o português da palavra walkability. Foi inventada em língua inglesa, quer dizer, a atividade não, mas a forma de tratar começou começou na Inglaterra, nos Estados Unidos e terminou se espalhando pelo mundo todo. É o conceito que trata a cidade de acordo com a sua capacidade de absorver o pedestre como ator fundamental da cidade e garantir condições para que ele possa se locomover na cidade. Então, caminhabilidade, em linhas gerais, é o que a gente pode dizer, é a qualidade que o local tem de permitir um bom trânsito a pé. Isso envolve uma série de coisas, mas essencialmente é isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Simples e objetivo, é o que a gente está precisando hoje. Só para você ter uma ideia, o projeto Mobilicei, ele tem por objetivo simplificar, né, esse entendimento do tema mobilidade, porque a gente tem observado isso, o distanciamento das pessoas. A gente às vezes fica só numa discussão técnica, né, e as pessoas em geral não acabam não sabendo, né, da importância da mobilidade, e principalmente hoje, logicamente, mobilidade ativa, né, em relação à cidade. Mas os desafios de se implantar uma boa caminhabilidade. Eu sei que o senhor já falou muito, né, sobre o tema, tem entrado até na CBN para trazer sempre essas informações, mas o desafio hoje da cidade, né? Hoje a gente está vivendo um momento extremamente que ninguém esperava viver, né? Um isolamento social, mas isso vai passar e a gente vai, logicamente, viver novamente nossa cidade. Só que vamos voltar ainda com os problemas antigos, né? Não é porque a gente está isolado que quando voltar agora, por passo de mágica, vai estar resolvido. Então, assim, o grande desafio que o senhor vê hoje nas cidades, né? A exemplo de Recife, a exemplo das cidades no Brasil, né? E qual o grande desafio hoje da cidade para se implementar essa questão da caminhabilidade? Olha, Ricardo, nós no Brasil temos uma característica de cidade que eu diria que as nossas cidades, principalmente as capitais ou as grandes cidades, ou as cidades médias, como é o caso de Caruaru, elas vivem em 3 séculos simultaneamente. Elas vivem no século XIX, na medida em que o Recife, por exemplo, que no início do século XX chegou a ser praticamente 100% saneada. Um projeto conduzido por Saturnino de Brito, um projeto pioneiro no Nordeste, não no Brasil, porque Santos ainda hoje é praticamente 100%. A parte que foi tratada por Saturnino, ele fez isso lá. É 100% saneado e nós temos, então, vivemos no século XIX porque as grandes cidades do mundo, as cidades mais desenvolvidas do mundo, sanearam-se no século XIX. Isso é um problema do século XIX, água e saneamento. Nós vivemos no século, as cidades vivem também no século XX, porque o século XX, principalmente da sua metade para frente, foi o século do automóvel. Foi o século em que o automóvel tomou todo o espaço público de circulação da cidade. Uma invenção extraordinária, o automóvel, né? Uma coisa fantástica do ponto de vista, uma das maiores invenções da humanidade, mas, por outro lado, é algo que terminou colonizando a nossa eu diria que ela passou a dirigir a urbanização, com o trocadilho, o automóvel passou a dirigir a urbanização no mundo inteiro. Isso não é um problema nosso. Como você diz, os congestionamentos são grandes no Recife, são grandes em Caruaru, são grandes em outras cidades médias. Por quê? Porque
todo o espaço público está tomado pelo automóvel. E automóvel e motos, ou seja, pelos veículos motorizados. E quando você faz a contraposição com a caminhabilidade ou com a mobilidade ativa, a gente chama de mobilidade ativa aquela que não usa motor, vamos dizer assim. Então, seriam os pedestres e os ciclistas, seriam os atores da mobilidade ativa. Que era isso acontecia até os anos 40. Era assim, as pessoas andavam a pé sob trilhos, ou então puxado a animal, cavalo, ou em cima do cavalo, ou carroça, ou a pé. Antes dos trilhos, do vapor, era a pé. Então as cidades, o Recife, por exemplo, Caruaru em parte, mas o Recife, por exemplo, foi traçado principalmente a sua zona norte, sua chamada zona norte, foi traçado urbano, principais vias, principais estradas, tem inclusive vias que continuam com o nome de estrada, como Estrada do Encanamento, Estrada Velha de Água Fria, Estrada do Arraial, e outros nomes de vias hoje ainda são estradas. Estrada é o lugar onde as pessoas iam em direção ao subúrbio. Uhum. Pois bem, então as nossas cidades vivem no século XIX, o Recife, por exemplo, tem cerca de 20%, 25% de sua área com coleta de esgoto. Você imagina, coleta de esgoto. Tratado deve ter uns 5%, 6%. O que acontece é que esses 20% hoje é praticamente os 100% de Saturnino de Brito, da época que ele fez, 1910 a 1918. Ele morou 8 anos no Recife e saneou o Recife como técnico extraordinário que era. Então nós passamos todo o século XX sem dar continuidade à obra de Saturnino e sobre esse aspecto estamos ainda no século XIX. No século XX é o carro que tomou conta, o grande legado do século XX para as cidades foi o carro tomar conta de tudo. E nós estamos no século XXI na medida em que a tecnologia da informação, a quarta revolução industrial, começam a atuar sobre a cidade e as tecnologias digitais elas começam a ter influência importante, tanto do ponto de vista do funcionamento, quanto do ponto de vista do planejamento da cidade. Então, resumindo isso, eu diria que nós estamos as cidades brasileiras vivem 3 séculos simultaneamente. Qual é o desafio? Parece que o problema técnico. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Foi comigo, foi com o meu. Tudo certo? Tudo certo aí? Peraí. Tudo certo. Eu não caí, não. Mas eu caí, peraí. Foi o vento. Foi o vento, foi? Foi o vento. Pronto, acho que agora recuperou. Seja bem-vindo de novo. Então, o que é que eu estava dizendo? Que com essa simultaneidade de problemas, nós temos em relação à mobilidade, então tudo isso termina atuando sobre a mobilidade. Principalmente essa questão do espaço público totalmente tomado pelos carros, pelos veículos motorizados. Então, não falta espaço. Então, nós temos um seguinte dilema hoje, no Brasil, do ponto de vista da mobilidade. Eu fiz esse preâmbulo todo para tentar chegar no problema da mobilidade, que é o seguinte. Nós hoje temos alguma coisa... os números variam, mas, grosso modo, é assim. Nós, cerca de 2/3 das pessoas que se locomovem o fazem ou por transporte público ou por mobilidade ativa. Se a gente junto transporte público e mobilidade ativa, esses 2 modos de deslocamento são responsáveis pelo deslocamento de 2/3 da população que se locomove. O outro terço se locomove de forma motorizada individual, de carro ou moto. Então, nós temos hoje a seguinte injustiça, que eu chamo desbalanceamento democrático da mobilidade no Brasil. Em boa parte da cidade do mundo, mas em Brasil em particular. Que é o seguinte: 2/3 da população tem à sua disposição cerca de 20% do espaço público, ou menos. 2/3 da população que locomove tem à sua disposição menos de 20% do espaço público, porque o outro terço que se locomove por automóvel tem à sua disposição 80% a 85% do espaço. É esse o drama. Ou seja, o carro, que é um invento maravilhoso, o carro que permite nos levar, em princípio, aonde a gente quiser, desde que não esteja todo mundo querendo fazer aquilo na mesma hora, o problema é esse. Não é a individualidade, o conforto que o carro tem.
é que quando todo mundo quer ter esse conforto ao mesmo tempo, vai usar o carro e nós temos o fenômeno do engarrafamento. O fenômeno do engarrafamento nada mais é do que todo mundo querendo fazer a mesma coisa, deslocar-se do mesmo modo ao mesmo tempo. Então, a gente tem esse desbalanceamento democrático da mobilidade que faz com que a nossa mobilidade, no fundo, seja ruim para todo mundo. Então, ela é ruim para quem está engarrafado no carro, lá sozinho, irritado da vida, porque o idiota da frente, né, que ele geralmente pensa, como é que esse idiota? O idiota da frente, ele teve a mesma ideia dele. Disso, estou falando assim de uma forma civilizada, no final de contas estamos numa live civilizada, porque o que se diz é outra coisa bem mais dramática, ou quando entra em questão, em disputa, a disputa vai para o campo físico. Mas o meu ponto é que fica ruim para todo mundo, fica ruim para quem está no seu carro, no seu conforto, entre aspas, mais engarrafado, fica ruim para quem está no transporte público, o transporte público também, na maioria das cidades, não tem faixa preferencial, e aí está engarrafado também, e fica ruim para quem vai a pé, porque está em calçadas maltratadas, quando existe calçada, sem prioridade para o pedestre na travessia, porque isso é gravíssimo. No Brasil, não se entende que faixa é lugar de prioridade absoluta do pedestre, não se entende isso, não se ensinou isso, não se ensina isso na escola de onde se tira licença para dirigir, e as pessoas não querem aprender. O fato é que hoje a gente tem uma mobilidade ruim para todo mundo, porque o conceito é um conceito antigo e é um conceito que precisa ser mudado. Então você diz, nós vivemos hoje uma pandemia, nós vivemos hoje uma coisa inacreditável na vida de todos nós. Não imaginávamos nunca uma situação dessa. Então, no lockdown, diminuiu muito o fluxo de veículos na rua. As pessoas não estavam indo, só devia sair quem trabalhava em atividade essencial. Mas sabe o que eu verifiquei das pouquíssimas vezes que eu saí, por necessidade? Foi que o espaço, as ruas desertas e os carros em velocidade absoluta, ou seja, andando a 80, eu cheguei a pegar o sujeito passando a 100 km numa via que não pode passar além de 40. Então você veja o drama em que nós nos metemos com essa inversão de prioridades na mobilidade. Quando eu tenho um espaço disponível, livre, eu, em vez de respeitar o pedestre e quem estava na rua pedestre, porque o problema da velocidade, as pessoas pensam que velocidade é direito. Não. Velocidade é uma determinação legal. Por que é que nas ruas locais, por exemplo, o Código de Trânsito diz que a velocidade é 30 km? Porque nas ruas locais tem mais probabilidade de ter pedestre, e um pedestre atropelado a 30 km, a chance dele morrer é próxima de zero. Agora, de 30 até 80, nesse pequeno intervalo, pequeno, entre aspas, de 30 a 80 km por hora, a chance de morrer alguém que seja atropelado vai de 0 a 100. A 80 km por hora, se você for atropelado, pode ter certeza que você vai morrer. Então, e quem está praticando isso também tem que ter certeza que vai matar. É dolor, é culposo, eu não sei direito como é que chama isso, não é culposo, mas é assassinato. Mata do mesmo jeito. É assassinato, mata do mesmo jeito. Então, o que eu digo hoje é que a gente está nesse dilema de que o sujeito pensa que a velocidade é um direito, quando a velocidade é uma determinação legal. E no ano passado, aliás, nos últimos anos, morrem cerca de 40 mil pessoas por chamados acidentes de trânsito, que a maioria não é acidente. O sujeito fez errado. E isso provocou o incidente de trânsito que provocou morte. Agora, as pessoas também esquecem, e aí eu falo das autoridades de trânsito também, que pedestre e ciclista não tem nem para-choque, nem airbag. Porque se eu estou dentro do carro, dirigindo a 80 km, se eu atropelo um ciclista, eu atropelo um pedestre, eu vou ser protegido pelo meu para-choque, pelo meu motor que está na minha frente, vou ser protegido pelo airbag em última instância. Então, a 30, 40 quilômetros, você pode até atropelar uma pessoa, o máximo que pode acontecer é o airbag explodir na sua frente, mas você não vai matá-la. Então é por causa disso que a questão da velocidade é essencial. Então, eu acho que hoje o desafio da mobilidade na cidade brasileira é inverter as prioridades que até então estão valendo. Perfeito. Olha, essa explanação sua, a gente viaja realmente num problema que eu não sei se é crônico,
né? Eu acho que a gente vai para justamente essa segunda ou terceira pergunta, ou ideia que a gente quer discutir. Por que é tão difícil? Para o senhor, é uma quebra de paradigma mudar esse conceito de cidade, né? Logicamente, o senhor fez um preâmbulo aí do século XIX, século XX, a gente está caminhando, já estamos no século XXI, Já estamos. e você quer ainda o conforto do seu carro, né? A gente tira o exemplo daqui da cidade de Caruaru, né, que o senhor conhece muito bem. O cara quer sair de casa com o seu carro e parar na frente da loja, né? E no conforto descer e entrar, abrir sua loja e fechar, e o tempo todo aquele carro ali ocupando, né, a via. Então, assim, para o senhor é uma quebra de paradigma essa questão da mobilidade ativa, né, que logicamente a gente tem pessoas que estão nos acompanhando, que defendem a ciclomobilidade, né, como o Jason, como outras pessoas que estão realmente... Eu também. Eu também defendo. Eu sei disso. E para o senhor é uma quebra de paradigma. E outra coisa, além da ciclomobilidade, além da caminhabilidade, o transporte público, né? Observando sempre, a gente lê muita coisa e vê a coisa no mundo, as soluções que foram dadas em relação a trânsito, né, em relação a caos, né, nas cidades do mundo, e até aqui mesmo, a gente pode já citar também bons exemplos, né, se passou por esse investimento, né? Se investiu em mobilidade ativa e se investiu em transporte público. No seu ver, esse paradigma, como é que a gente quebra? Né? Como é que a gente avança? Né? Porque a maioria da população, que para você convencer, é que usa carro. Então, são pessoas adultas, não é verdade? Então, você não vai tratar mais de uma criança ali na pré-escola, na adolescência, você vai tratar com adultos. Né? Adultos que têm responsabilidades de estar com esse veículo, né? Respeitar a velocidade, tudo isso aí que a gente sabe. Mas, para o senhor, como é que a gente quebra esse paradigma? Primeiro, para saber, é um paradigma ou é uma falta de política pública, é uma falta... Como é que a gente avança nesse sentido aí? Veja, a questão do carro é uma invenção, ao mesmo tempo, uma das maiores invenções da humanidade, mas é uma invenção diabólica. Diabólica no sentido. Eu não sei se você conhece, deve conhecer, o filme feito por Walt Disney na década de 50, 1950, se não me engano, que é Pateta no Trânsito. E você vê que Mr. Walker sai de casa feliz da vida, dando bom dia à flor, não pisa na formiga. E ele entra no carro, o mesmo Mr. Walker entra no carro e vira Mr. Wheeler. E vira um monstro. No momento em que ele entra no carro e liga o motor, ele vira um monstro. Quer dizer, o carro tem essa propriedade. As pessoas, eu ouso dizer que as pessoas são umas dentro do carro, são outras fora. É porque todo mundo é pedestre, cara. Todo mundo é pedestre. Aliás, o que nos faz humanos e urbanos, ao mesmo tempo, é que somos pedestres e andamos na cidade. Andamos. Mesmo que eu ande de carro, eu vou do lugar onde eu deixar o carro até onde o meu destino final vai ser a pé. A não ser que eu precise de outro meio de locomoção, mas a maioria da população se locomoverá a pé. Então, todos nós somos pedestres, mas poucos têm percepção disso, inclusive os próprios pedestres. Você veja o drama, o grande drama dessa coisa toda é que os próprios pedestres não se identificam como tal, diferente, por exemplo, dos ciclistas. Tem uma parte do ciclista, que é a ciclomobilidade, o ativismo e militância da ciclo... Tem um nome, eu agora me esqueci. Mas é a cicloatividade. Cicloativismo. O cicloativismo hoje já incorporou essa coisa de defender como categoria, vamos dizer assim. Mas o pedestre não. Eu digo a você, eu ouso dizer o seguinte: enquanto numa cidade, qualquer que seja ela do mundo, um pedestre tiver que correr para atravessar uma faixa, essa cidade não é civilizada. Perfeito. Veja, por uma razão muito simples. Aqui no Recife, eu estou nessa militância há mais de década. Já andei alguma coisa próximo, 12, 13 mil quilômetros, 14 mil quilômetros, não sei, dentro da cidade do Recife. É uma coisa que eu viu? É como 14 mil quilômetros, deve ser como ir daqui para Nova York, não sei, alguma coisa assim. 40 mil quilômetros é o raio da Terra. Eu espero chegar a 40 mil quilômetros dentro do Recife. Mas eu já andei essa cidade toda, bati essa cidade de todos os cantos. E quando eu comecei nessa coisa e me comecei,
eu voltei, né? Eu digo que passei 25 anos fora da cidade, depois que me formei, comecei a trabalhar e comprei um carro. Fui obrigado, né? Porque naquela época você não comprava o carro, se você não tivesse o carro, era como se você tivesse algum tipo de doença, alguma coisa. Né? Eu começava a olhar estranho, porque esse cara tem que não tem carro. Tá ganhando dinheiro e não compra o carro. Eu nunca gostei de cuidar de carro. Na verdade, eu nunca gostei. Eu não desgosto de dirigir, mas nunca gostei de cuidar de carro, lavar carro. Eu acho um horror isso aí. Mas bem, botar gasolina. Então eu comprei o carro. Aliás, abrindo parênteses, eu talvez seja a única pessoa no mundo, que eu não sei se foi azar ou foi castigo, que teve o carro roubado no dia que foi comprado. É uma coisa impressionante. Eu já perguntei, me disseram uma vez que Batista também aconteceu com ele. Bom, não é uma boa companhia. Mas, de qualquer forma, o que me chamou a atenção nessa compra desse carro foi que depois eu me dei conta que eu passei 25 anos fora da cidade. Eu estava dentro do Recife, mas eu passei 25 anos fora da cidade. Porque quando você entra no carro, você sai da cidade. Você falou aí que as pessoas estacionam na frente, querem estacionar na frente do seu negócio. Eu conheço pessoas que, se o carro pudesse chegar do lado da cama, ela entraria no carro e desceria o elevador de carro. Deve ter, eu já vi até que existe alguns lugares muito ricos que você desce, sobe de carro. Pois bem, a maioria de nós que somos classe média principalmente, e tem carro, o carro já foi um grande sonho, né? Hoje é menos, para a juventude é menos. É verdade, é verdade. Tem gente que nem quer. Tem um amigo meu, que é aliado do setor de transporte, que me disse outro dia que desde que o menino dele nasceu, ele começou a fazer uma poupança para quando o menino passasse no vestibular, comprar um carro. O cara cresceu, passou no vestibular, ele não disse nada, ele não prometeu nada, mas quando o cara comprou, ele disse, olha, quando ele passou, ele disse, você diga qual é o carro que você quer que eu vou comprar o carro para você. Aí o menino olhou para ele e disse, eu não quero carro não. Como? Não, passou 20 anos fazendo poupança para lhe dar um carro e você não quer. Não. E o que é que você quer? Me dê o dinheiro que eu vou viajar. Aí pegou o dinheiro e torrou viajando. Os valores estão mudando, né? Os valores, isso é uma mudança de valores. Mas o que eu digo, que o drama dentro da cidade, você perguntou como quebrar o paradigma, é que as pessoas que são pedestres, os ciclistas se veem como ciclistas, os usuários de transporte público até se veem como usuários de transporte público, tem associação, etc. Os motoristas de carro não precisa ter não, porque todo mundo é a favor deles. Todos os sistemas de autoridade de trânsito são a favor dele, então ele não precisa que ninguém, ele não precisa de se juntar para ele reclamar, ele não tem quem, não precisa ser defendido, todo mundo já defende. Mas o fato é que, como a pessoa não tem essa consciência, então, por exemplo, corre numa faixa de pedestre. Faixa de pedestre, mesmo que o sinal esteja aberto, as pessoas não entendem isso. Outro dia o cara disse, não, mas o sinal está aberto. Um parlamentar. Mas o sinal está aberto para o carro. Ele disse, e o cara que tem dificuldade de mobilidade, que atravessou lentamente, que não viu direito o sinal, que o sinal fechou, ou que não teve agilidade suficiente para correr, ele deve ser morto? Perfeito. E o cara ficou olhando para mim assim, não, porque você está dizendo que ele deve ser assassinado. Porque ele está parado na faixa de trânsito. O cara disse, não estou querendo dizer isso. Não, você não está querendo, mas seu raciocínio não leva a isso. Então, é muito difícil isso, porque todo mundo passou a ter o carro e a defesa do carro como referência. Então, para mudar isso, eu preciso que as pessoas, a sociedade se conscientize cada vez mais, que as autoridades se conscientizem. As autoridades só tenderão a se conscientizar quando há de perceber. Por isso que eu me considero militante, porque eu percebi que ninguém... Comecei a me sentir mal, não sabia por que era. E depois eu pensei, aquela cidade que eu conhecia há 25 anos, muito, e porque elas eram intransitáveis, porque ninguém respeitava o pedestre na faixa, porque os carros estacionavam em cima da calçada. Eu ficava irritado. Rapaz, eu disse... Voltou? Deu um tilt, eu estou lhe vendo um tilt aqui. Mas, Nicola, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Só a sua imagem está processando, Bom, mas estou ouvindo bem. Precisamos que as pessoas se conscientizem. Para se conscientizar, por exemplo, que o carro
carro, ele precisa, ele não paga, a pessoa que compra um carro não paga o prejuízo social que ele traz. Verdade. O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas dizem, mas eu pago muito. Você compra para você ter o carro. Mas a poluição que ele provoca, as mortes que ele provoca, o engarrafamento que ele provoca, o atraso que ele provoca e a quantidade de horas que ele atrasa, isso aí não está computado. As pessoas não computam isso. Ô, Chico, tá travando um pouco, não sei se é o seu. Eu defendo, Ricardo. Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Como é que... Veja aí. Vamos, continua. Vamos Bom, continuar. então é barato. É barato ter um carro. Só que ele é para a sociedade. E é esse custo que precisa aproximar um custo o preço do outro. Como? Como? Eu imagino que seja possível. Ora, tudo hoje está chipado. Nós estamos conversando por intermédio de um chip. Verdade. Todo mundo sabe onde todo mundo pode saber onde todo mundo está, se essa pessoa onde está, ela queira que saiba. Ou não. Mas ou não, porque todo o controle do isolamento social foi feito por uma empresa pernambucana, chamada Inloco, e ela faz pela medição da saída da mobilidade do celular, ou seja, ela está monitorando o chip. Então é possível monitorar o chip. Se eu chipar todos os carros, Ricardo, todos os carros estarem chipados, eu posso imputar um valor, chama-se taxa de engarrafamento, que nesta hora, se eu sair, eu vou pagar R$10. É uma espécie de Uber, particular, ou seja, o meu caso, pessoal. Então, ora, a pessoa vai ver lá, ele sabe que se ele sair ali, naquele horário, ele vai pagar R$10, ele vê, tem a previsão, ele vê que daqui a meia hora ele pode sair e pagar a metade ou não pagar nada. De madrugada que não tem ninguém, ele anda de graça. Veja, isso está, até do ponto de vista tecnológico, está à disposição. Está à disposição. Por que não implantam isso? Me diga. Se implantam tudo. Até se eu não quiser saber, que saibam. Se eu não quiser que saibam onde eu estou, vão descobrir, se alguém quiser descobrir. Porque se eu tiver com o celular no bolso, diz até que se eu tiver com ele desligado. Então, chipou, resolveu. Isso aí é uma questão de que essa ficha vai cair em algum momento. Agora, quando eu não sei. Mas, de fato, porque o rodízio, no final de contas, o que é que ele faz é aumentar a frota. Porque o cara compra 2 carros, o cara que pode comprar 2 carros, que não pode também. Eu já vi sujeito, rapaz, tu não pode ter um carro, tem 2. Não, é por causa do rodízio, São Paulo. É porque eu tenho que usar um e outro. Então, isso é algo que nós vamos ter que nos conscientizar. Eu acho que a pandemia ajuda. Ela continua, é muito grande. Mas eu devo reconhecer que de 12, 13 anos para cá, as condições melhoraram um pouco, eles melhoraram relativamente. Hoje as pessoas respeitam mais, eu noto que, não sei se é a mim, que eu terminei ficando conhecido, ou se é porque eu estou ficando com cabelo branco e as pessoas... É mais grave matar um idoso, né? Talvez, eu não sei. Mas, de qualquer forma, hoje eu percebo que há uma preocupação maior. Quando eu vou atravessar, eu aponto a faixa. Antes, se eu fosse atravessar e o sujeito me visse na faixa, eu não acreditava nisso, o cara acelerava. O cara acelerou para me matar. Não, ele acelerou para poder fazer desistir de atravessar e ele passar na minha frente. Eu acho que é isso. Eu não acredito que ele quisesse me matar. Pelo menos eu não tenho tantos inimigos. Espero não ter tantos inimigos assim. Mas o fato é que mudou. Já mudou alguma coisa. Eu acho que depois dessa pandemia vai mudar mais. E nós estamos num processo que é lento, mas eu acho que é contínuo de mudança de conscientização. Então o paradigma realmente é forte, porque o paradigma é motorizado, mas a própria juventude já começa a ter variação, como aconteceu esse caso do cara que não queria, do menino que não queria o carro. Verdade. Bem observado. Olha, eu quero dar uma boa noite aí ao pessoal. Jason falou em relação que a mobilidade ativa ela é parceira no transporte público, né?
professor Ivan Cunha, que eu pensei que vocês eram irmãos. Ivan Carlos Cunha e Francisco Cunha. Eu digo, rapaz, são irmãos. Mas é uma Não, irmão não. amizade, né? Acho que somos primos, mas irmãos não somos não. Aí ele está mandando um abraço para o senhor aí. Fábio Fonseca, Obrigado. lá também fez a MBA com a gente, dizendo que bom lhe ver aqui pela live. Temos aí a presença também de um vereador daqui de Caruaru, viu, professor? É o nosso presbítero Andrei. A gente fez uma live também tratando sobre esse tema de mobilidade. Ah, sim, eu conheço ele. Foi muito... Conhece ele, né? Muito bem. E, enfim, muitas pessoas boas entrando aí. Irone, Walter. Realmente a gente tá um papo bem dinâmico e bem bacana mesmo. O senhor está me ouvindo bem, né? Tá tranquilo? Estou ouvindo. De vez em quando dá umas falhas, mas está tranquilo, sem problema. Tô. A imagem está meio travada a sua, mas, enfim. Vamos nessa análise, né, de quebra de paradigma, de tudo. Eu queria sair um pouquinho ir para a tangente aí, mas que tem a ver com caminhabilidade, tem a ver com mobilidade ativa, que é em relação à infraestrutura urbana e escala humana, né? A gente tem hoje as cidades realmente constituídas, né? Edifícios, tudo mais, mas eu lembro muito bem e ficou gravado na minha cabeça, quando a gente teve a aula com o senhor, que a gente deu uma volta ali pela Boa Vista, né? Pelas arborizações, por tudo. Eu queria que o senhor desse uma explanada sobre isso. Infraestrutura, arborização, escala humana, todo esse cuidado, né, do que é viver a cidade. O senhor falou justamente na live, falou aí agora há pouco, que estava por fora da cidade há 25 anos. Né? E a pessoa viver a cidade, como é que ela é convidativa? Né? Além, logicamente, da infraestrutura, como é que ela é convidativa? Esse conceito de edificação para você se sentir bem caminhando. Acho que fui claro, né? Nesse sentido. Sim. Veja, a cidade, o Recife vai fazer 500 anos em 2037. Vai ser a primeira capital brasileira a fazer 500 anos. É a cidade mais antiga, a capital mais antiga do Brasil. E, como eu disse, o traçado urbano principal do Recife, o traçado viário do Recife, macro traçado viário do Recife, praticamente foi feito na época colonial, ou da época colonial para cá. Então era a estrada de João de Barro, chamava Estrada de João de Barro, por exemplo. Essa que eu conheço bem. Então essas estradas eram transitadas por pessoas a pé, por veículos puxados a animal, carroça ou o próprio animal, a pessoa montada no animal. Então a escala da cidade era a escala feita para a pessoa que estava a pé na rua. Então a fachada dava a entrada para essa pessoa. Os muros, quando existiam, eram baixos. No centro da cidade predominou o sobrado, que era uma casa junto do outro no paramento do lote, ou seja, embaixo geralmente era a loja, em cima era a família do proprietário da loja. Então, essa relação se dava, no pavimento térreo, se dava uma relação direta entre quem estava caminhando, né, quem estava na rua, e quem estava no imóvel. Essa é uma grande qualidade de caminhabilidade. É o relacionamento da pessoa com o imóvel que está do lado. Quando eu pego na situação em que eu rompo essa relação e eu construo um muro, como foi permitido ainda em algumas partes da cidade é permitido, um muro de 6 metros, nossa, sem abertura. Nossa. Não, é permitido, são 2 andares para fazer garagem, ou seja, 6 metros de altura, fechado. Se o lote tiver abertura para outra rua, ele poderia ser completamente fechado. Eu matei aquele trecho da rua em termos de caminhabilidade. Por quê? Porque naquele lugar ali, eu chamo síndrome do terreno baldio. Se você tem um terreno baldio, mesmo que muri ele, o que é que vai acontecer? Ele vai se encher de lixo, provavelmente. Porque as pessoas vão passando e achando que ali é um lugar de descarte de lixo, porque não tem ninguém cuidando dele. Então, Jane Jacobs foi uma jornalista americana na década de 60. Ela entrou com Robert Moses, que foi o grande rodoviarista que fez as grandes avenidas de Nova York.
ele queria passar por dentro do bairro dela com a avenida e ia derrubar o lugar onde ela morava, então ela entrou numa disputa conceitual com ele, e através dos meios de comunicação, e terminou se transformando numa urbanista por dedução, porque ela percebeu uma coisa que ainda hoje é válido com muita intensidade. A segurança da rua é diretamente proporcional à quantidade de olhos sobre ela. O que é que significa isso? Quando eu estou dentro de um imóvel, mas eu estou vendo a rua, e quem está dentro, que está na rua, está vendo quem está dentro do imóvel, eu tenho mais segurança do que se eu tiver um muro alto. Então, a caminhabilidade tem a ver com isso, tem a ver com a qualidade da relação espaço público, espaço privado. Perfeito. Tem a ver com a qualidade da calçada. As calçadas são terríveis, tremendas em Caruaru. Eu tive a oportunidade de fazer uma caminhada aí também. Tem alguns trechos melhores. Eu noto que as administrações têm procurado cuidar, mas na cidade como um todo é um desastre. Como é o caso do Recife, é um desastre também. Muitos trechos, já melhorou bastante, desde toda essa mobilização, terminou ajudando na melhoria disso. Uhum. E outra coisa muito importante, Ricardo, para nós que vivemos no trópico: sombra. Perfeito. Não é possível ter caminhabilidade sem ter sombra. Ninguém consegue caminhar no sol, um sol a pino, de 11 horas da manhã às 3 da tarde. Então, e no Recife, o Recife é quase equatorial, é 8 graus de diferença do Equador, o sol é a pino mesmo. É quase um sol para cada um, né? É um sol para cada um, com certeza. Então, nós quando caminhamos, inclusive, nós procuramos sair 8 horas, e quando dá 10h30, a gente já está parando, porque não tem como. E ainda por cima, caminhando, as pessoas perguntam: por que você não caminha na Zona Sul? Eu pensava que era preconceito meu. Pensava, que eu não gosto da Zona Sul. Um local urbano. Por conta da diferença básica. Porque enquanto a Zona Norte foi desenhada desde a colonização, Boa Viagem não. Boa Viagem já foi, o traçado viário de Boa Viagem já foi feito com o carro, então foi feito para o carro. Então lá não tem lugar para as pessoas caminharem, a não ser no calçadão à beira-mar, mas você vai de um canto para outro, Eu não gosto de andar assim, nem andar em círculo. Então, não ia para lá, que pensava que era preconceito meu. Mas depois eu me dei conta. Eu não ia porque não tem sombra. Boa Viagem não tem árvore, a não ser a beira-mar, não tem árvore. Por quê? Porque ela já foi feita sob a haste completa e sem atenuante do automóvel. Todo o desenvolvimento urbano de Boa Viagem se deu no século XX, e de meados do século XX para cá. Então, a diferença é essa. Então, os desafios da caminhabilidade na cidade, da relação do caminhante com o resto da cidade, é isso. Quando eu tenho um edifício de 30, 40 andares, um muro de 6 metros na frente, as pessoas que estão do 5º andar para cima, do 4º andar para cima, elas estão se relacionando com o céu, porque não é mais com a cidade. Você não consegue ver o rosto. Do 5º andar, você não consegue ver quem, por exemplo, está lá embaixo. Então, eu não estou mais me relacionando com a cidade. Estou me relacionando com o espaço. Eu, por acaso, moro no 16º andar, porque gosto de altura. Mas eu tenho certeza que eu estou fora da cidade. Então, é por isso que eu insisto na questão da caminhada, para me integrar com a cidade. E isso é uma coisa realmente mudou completamente minha vida. Eu sou que vivia dentro do carro, e sou uma pessoa, depois que eu percebi que há essa diferença e essa importância que se deve dar à capacidade e à caminhabilidade da cidade. Perfeito, perfeito. O Jason está dizendo aí que a ciclovia da Via Mangue, ela é de uma visão sem sombra, né? Ela foi sem justamente essa sombra. Que a gente fala do pedestre, mas a pessoa que está também no pedal ali, ela quer uma sombrazinha. Todo mundo quer uma sombra, né professor? A Via Mangue, eu não sei, porque aquilo ali, essas coisas quando são feitas assim, geralmente são feitas muito conscientes, não sei o quê, mas é próprio das pessoas. Fazem, não mostram a ninguém para não ter oposição. Termina tendo a oposição depois que está pronta. Aí é pior. No caso lá, eu soube que o traçado original dela não tinha ciclovia nem calçada. Eu soube. Não sei se é verdade. E alguém, em algum momento, disse: cadê a ciclovia? Olhou um para o outro, não tinha ciclovia, jogaram para o outro lado e fizeram a calçada. Só que a calçada, a maior parte da calçada, está naquela parte que é uma ponte. Aquilo ali é uma grande ponte. Em boa parte é uma grande ponte. E não dá para plantar árvore ali.
não dá, porque não tem. Embaixo, se você furar, vai dar no rio, É verdade. na maré. Então, não tem possibilidade de ter sombra. Ninguém vai andar para ali. Outro dia eu me meti a andar, é um tormento, porque você está num ambiente completamente hostil. Não hostil, porque os carros passam a uma velocidade de 60, querendo passar a velocidade maior, mas passam a 60, e você é um lugar ermo, e não tem sombra. Então você está como se estivesse num deserto. Aliás, as únicas sombras que tem são as sombras dos prédios. Eu disse, como é importante construir prédio alto, porque ele dá sombra na Via Mangue. Olha para isso. Olha, o pessoal está entrando aqui, tem Ricardo Montenegro, eu acho que o senhor conhece o Montenegro aqui, ambientalista de Caruaru, está entrando aí agora Edson Simões. Sim, sim. sim. Tem uma turma boa, viu? Você é um puxa-live, viu? Eu vou lhe convidar mais vezes. Eu estou à sua disposição. Para falar sobre esse tema, eu passava várias horas. Muito bem, muito bem. Mas veja, vamos trazer uns bons exemplos, tá certo? Uns bons exemplos que, primeiro no Brasil, né? Que a gente sempre se remota a Copenhague, se remota sempre a estruturas que, enfim, tiveram uma evolução dos anos 70, 80, 90 e hoje já tem uma entrega melhor para a população, né? Sem dúvida. Mas hoje aqui no Brasil, o que é que na sua visão, uma boa prática, né? A partir de Recife, olha, eu acho que uma boa prática tem sido isso, tanto na ciclomobilidade, tanto na calçada, como no transporte público. O que é que o senhor tem aí para trazer para a gente? Olha, em termos de calçada, eu reputo o melhor lugar do Brasil, a Zona Sul Carioca. Porque é uma prática, o carioca vive muito na rua, né? Ele sofreu muito com esse isolamento, porque agora está querendo tirar a forra. Mas ele vive muito na rua, e toda aquela área do Catete para lá, do Catete até Leblon, a Barra não. A Barra foi feita para automóvel. Também, é como a Zona Sul do Recife. Mas toda aquela área é maravilhoso do ponto de vista de calçada, do ponto de vista de relação com o imóvel do lado. Todo mundo sai para comprar, todo mundo bebe da calçada, até ocupa a calçada demais, tem lugar que você não consegue passar, mas com vida. As pessoas gostam de andar no Rio, principalmente da Zona Sul. Então eu acho um lugar maravilhoso. Toda vez que eu vou para lá, eu fico na parte mais no Catete, por exemplo, e não me canso de andar por aquilo ali, de ver as calçadas, como elas estão felizes, né? Pelo fato de se apropriarem do espaço público. Tem carro também, mas as calçadas geralmente são largas, são bem tratadas. Na questão de César Maia foi feito um grande projeto de reurbanização das calçadas de toda aquela zona sul, então são de idade também. Então, eu diria que no Brasil o grande exemplo é esse. No Recife, Ricardo, eu viajo ao calçadão de Boa Viagem, mas aquilo ali, como eu disse, é linear, você vai de um lado para outro e não está ação. Nem com o outro lado, porque você tem no meio uma grande interseção que são veículos que podem trafegar 60 km por hora e não devia poder, porque ali é um lugar de intenso trânsito, de travessias, e ali o máximo estoporando devia ser 40 quilômetros ali na Boa Viagem. E se eu disser isso aqui, muita gente vai me xingar, porque na hora. Só que ele está se vendo dentro do carro. Agora, a pessoa, quando é Mr. Wheeler, né? Quando ele está dentro do carro, ele é ele. Agora, quando ele for o Mr. Walker, ele vai ver que se botar o pé na rua, passando aquela velocidade, se ele se abestalhar, ele morre. Então, no Recife, além desse aí, que todo mundo anda, mas a região em torno da Jaqueira, próximo. E eu tive a oportunidade de ir muito lá. Aumentaram a calçada na frente para o rio. A prefeitura fez esse trabalho magnífico. Ou seja, mas você veja, a incompreensão. Mesmo isso aí foi contestado pelo próprio Ministério Público. Foi feita denúncia no Ministério Público, sabe? Alegando o quê? Que estava diminuindo o parque. Oh, meu Deus. Eu disse, olha, me chame para eu depor, me intime para eu depor. Para eu explicar porque o parque não está sendo diminuído. Pelo contrário, o parque está sendo aumentado.
A grade foi que recuou. Porque aquela calçada que existia não era uma calçada parque. E hoje ela é uma calçada parque, ou seja, você incorporou ao parque a dimensão da calçada que não existia antes. É difícil, porque como você chamou paradigma, o paradigma é do carro, o paradigma é motorizado. Então, as pessoas têm dificuldade de raciocínio. Para dar um exemplo, nesse mesmo local, um pouco antes, eu andando, tinha um carro estacionado em cima da calçada, não tem um banco ali perto do Parnamirim. Estaciona-se muito na calçada, já tive discussões érica. Aí eu postei, tirei a foto, postei não sei se foi no Twitter ou se foi no Facebook. Imediatamente uma pessoa disse, sim, mas ele ia estacionar onde? Eu disse, aí pronto. Eu disse, é um cara que viu, é um carrocrata, não sei o quê, para ir cortar a conversa. Eu disse que essa pessoa estava dentro de um ônibus. Nossa. Eu disse, meu amigo, você... Mas veja, é o seguinte, a questão não é se ele está dentro do ônibus ou não. É que a sociedade é carrocrata, mesmo que no carro. Mesmo que no carro. E ele vai estacionar onde? Eu sei lá, meu amigo. Foi o que o senhor falou, assim, o carro por si só não precisa quem defenda. Então o cara está dentro do ônibus e ainda quer defender o carro. Isso aí é um destaque que faço realmente na sua fala, né, nesse sentido. Estacionado. O carro estacionado, como a gente vive numa sociedade maluca. Né? É verdade, é verdade. Professor, mas deixa eu só trazer a memória aqui. Eu lembro de uma ida sua a Fortaleza. Fortaleza sempre tem tido aí bons resultados em relação à ciclomobilidade, né, em relação a transporte ativo. O senhor tem alguma observação em relação a fazer lá da cidade? Que eu gosto de dar exemplo do Nordeste, né? É sempre bom, né? Ricardo, eu fiz um bate-volta em Fortaleza naquele dia. Faz muito tempo que eu não vou a Fortaleza para observar notícias que há um investimento, inclusive em ciclovias, quando tem 400 quilômetros de ciclovia, e existe em relação a alargamento de calçada, existe uma série de isso. Quando eu fui, a qualidade das calçadas era muito... não ficava de nada longe do Recife. Mas eu tenho bons exemplos para dar no Nordeste em termos de respeito ao pedestre. Isso é bom. Eu não vivenciei isso, ainda não tive essa oportunidade. Já me disseram, várias pessoas me disseram, que em João Pessoa, Aju, e em Petrolina, perfeito. O respeito ao pedestre é muito grande, ou seja, o respeito à faixa, o respeito ao pedestre. Eu não sei, em Petrolina eu não observei muito isso, não. Estive lá, até procurei andar, não observei muito, não. Mas já me disseram que houve uma mudança significativa em Petrolina e que em relação a João Pessoa, essa diferença é gritante. Eu estou para ir já faz tempo, depois que eu ouvi isso, eu estou para ir a João Pessoa, mas não tive a oportunidade ainda. Mas farei isso lá como pedestre. Então é possível sim. Tem o exemplo de Brasília, que se respeita o pedestre na faixa. Tem o exemplo de Santos, eu passei 2 semanas em Santos, justamente para ver isso, e lá se respeita a faixa, né? A travessia na faixa. Então isso é uma coisa positiva. Essa mentalidade ela vem no Brasil, felizmente, se ampliando. Agora, no ritmo muito menor do que deveria e poderia. Verdade. Olha, eu quero saudar o pessoal aí, muita gente, Edivaldo, um amigo nosso, Zé Carlos Coutinho, tá dizendo que eu tô com cara de bebê depois que eu tirei a barba, mas a gente ficou com medo dessa pandemia, mas se Chico Cunha tá com uma barba, eu vou voltar a minha barba, viu? O problema não é a barba, o problema é por onde você anda com a barba. É verdade, é verdade. Seu fechou. Realmente a questão é essa mesmo. Vamos lá, olha, sempre que eu tenho convidado as pessoas, eu tenho deixado essa última pergunta para a gente pensar junto, certo? Diante do isolamento, vamos vencer, né, essa situação, se Deus quiser, vai passar. E já tem anunciado aí eleições municipais, né? A gente já tem aí até calendário, 15 de novembro e 27 ou 29 de novembro, enfim. Sua perspectiva em relação aos gestores, qual era a dica que o senhor dá ao eleitor, né? É muito difícil você analisar uma proposta quando você não tem conhecimento do que quer. Eu gosto sempre de trazer à memória, a gente tem muita urgência na vida,
né? Principalmente as pessoas, emprego, segurança, tantas outras coisas, e a gente esquece da mobilidade, né? Que interfere tanto na vida da gente. E ela está correlacionada com tudo, né? Está correlacionada com a cidade, com a qualidade dos serviços, enfim. Qual é a dica que o senhor traz aí para o eleitor? O que é que o senhor queria ver, né, em discussão? Que eu acho que falar por falar, o encher linguiça, eu acho que não vale a pena. Eu acho que quando você apresenta um projeto robusto, né, e execuível, né, dizer assim, olha, é um projeto bom e dá para fazer. A gente sabe que vai ter um desafio muito grande em relação, principalmente na questão financeira, né? A gente, quando retomar aí essa vida e as atividades econômicas, os municípios e os estados, enfim, o país todo vai passar por essa dificuldade, mas o que é que o senhor gostaria de ver no papel e que realmente as pessoas levantassem aí essa bandeira? Veja, Ricardo, de fato, as administrações municipais pós-pandemia ou no momento seguinte, as próximas, elas vão sofrer muito com recursos. É inevitável porque tiveram que fazer um esforço enorme, né, para poder diminuir a quantidade de salvar vidas. Na verdade, o que a maioria das prefeituras fez foi salvar vidas, direcionar os recursos para salvar vidas, e conseguiram. Eu acho que apesar de todas as dificuldades que nós vivemos, eu acho que a situação poderia ser muito pior se os prefeitos não tivessem a responsabilidade, se os governadores não tivessem a responsabilidade. Muitas vidas foram salvas, menos do que poderiam ser, mas muitas vidas foram salvas, por isso. Mas isso traz uma consequência grave do ponto de vista das finanças. Todavia, Ricardo, tem uma coisa que hoje já se pratica, no Recife está começando a se praticar já há algum tempo, inclusive eu dei uma entrevista hoje ao Jornal do Comércio sobre isso, chama-se urbanismo tático. Eu não sei se você conhece Túlio Ponzi. Túlio Ponzi é o secretário de Inovação Urbana do Recife. Ele é o gerente do... Eu sugiro, inclusive, que, se você aceitar uma sugestão, para ele falar aqui. Túlio gerenciou e gerencia o projeto chamado Mais Vida nos Morros. Também não sei se você ouviu falar sobre isso. É uma intervenção. Aí, e muitas vezes, eu gosto muito de Túlio e sou parceiro dele nessas... Assim como sou parceiro de Jason também, que está agora na prefeitura, e caminhamos juntos e pensamos junto à cidade também em propostas. Mas sempre que Túlio está numa audiência, eu estou fazendo uma palestra, ele está, eu provoco ele dizendo o seguinte: está vendo ali, Túlio? Aquele camarada ali, eu digo que é possível fazer as coisas, sabe por quê? Porque a única coisa que ele usa é tinta e conversa. Aí ele acha graça, naturalmente, porque ele já me viu fazer várias vezes, as pessoas ficam achando que eu estou fazendo uma ofensa. Mas não. Tinta e boa vontade salvam vidas. As pessoas não compreendem isso, mas o urbanismo tático está ensinando isso no mundo inteiro. Agora na Europa, Ricardo. Todas as cidades que estão saindo da pandemia estão pintando faixas que antes eram reservadas a automóvel de verde ou de outra cor, transformando em ciclovia ou então extensão da calçada. Porque com esta pandemia aumenta o desafio. Nós temos que estar ao ar livre, está aí os estudos mostrando que o vírus se propaga nos ambientes onde não há ar livre, e distantes pessoalmente, de 1,5 metro no mínimo. Então eu preciso de mais calçada. Ora, se a calçada já estava estreita, eu tenho que tirar infelizmente do carro. O pessoal fica arretado comigo por causa disso, mas vai tirar de quem? De quem não tem? Vai ter que tirar de quem tem. E quem tem? 85% do espaço urbano transitável é à sua disposição. É o carro, infelizmente, vai ter que tirar dele. Então, é possível fazer sim, Ricardo. É possível fazer, desde que tenha duas coisas: boa vontade e tinta. Muito bem. Professor, 1 minuto para terminar. Realmente, eu agradeço de coração mesmo essa aula, mais uma vez, que tive a oportunidade de escutar do senhor. E realmente foi muito gratificante recebê-lo, viu? E já anotei o nome dele aqui, eu espero que o senhor faça a ponte para eu conversar com o Túlio, viu? Com certeza, com certeza. O problema é que 1 minuto é pouco para ele falar, porque ele gosta muito de falar. Muito bem. Quero agradecer, viu? 1 minuto não, 1 hora, desculpa. Pode dar um abraço aí para todo mundo. A gente tem 30... Um abraço para todos, muito obrigado, Ricardo. Estou à sua disposição, tanto para ajudar a convidar tudo, como a voltar se você quiser. Esse tema é fundamental. É um tema que nos liga com a vida. Vamos voltar. Um abração, uma boa noite a todos. Obrigado realmente por participar.
Abraço a todos, agradecimento pela atenção e pela Muito audiência. obrigado, professor. Até mais.